Muito boa tarde, começa agora mais um programa Estética na TV. E hoje a gente está completando 3 meses de vida. No dia 14 de setembro de 2012, estreava o programa Estética na TV junto com a LT3 TV. E hoje a gente está comemorando esses 3 meses com muita alegria e com resultados maravilhosos. A gente já obteve aí quase 5.000 visualizações no YouTube e muitas pessoas elogiando o programa, assistindo e curtindo. E você que está em casa assistindo o programa, já pode ir mandando a sua pergunta, porque o tema de hoje, como sempre, é muito interessante. É cosmetologia. Você que quer saber aí sobre princípios ativos na estética, é hoje o dia para tirar as suas dúvidas aí. É só mandar a pergunta para o nosso entrevistado, ele que é professor de cosmetologia e é esteticista. Vejam só, o segundo esteticista homem que a gente traz aqui, num ramo que é tão difícil, ter homens já é o segundo que a gente traz aqui, e é uma pessoa que tem muito conhecimento aí, porque atua muitos anos na área, já atuou em escolas de estética como o Senac, como o IBRAP, e entre muitas outras. Então eu quero apresentar para vocês aqui Rogério Rossetto. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Cristiano. Muito prazer, muito honrado estar aqui. E boa tarde a todos os net espectadores que estão no ar aí. Eu que não conhecia o Rogério pessoalmente, apenas pelas mídias sociais, fiquei muito surpreso hoje aí com ele, porque é uma pessoa muito simpática, muito aberta aí, que veio realmente para compartilhar muito conhecimento com a gente aí no programa de hoje. Ok. Obrigado, viu, Rogério? Estou à disposição e à disposição de todos que queiram tirar suas dúvidas. Inclusive, se alguma aluna estiver assistindo, será um prazer, viu? Aposto que tem muitas alunas assistindo e aquelas que não puderam assistir hoje por motivo de trabalho, depois vai poder assistir no YouTube, youtube.com/estética na TV. Certo? Vamos começar? Vamos. Vamos lá. A gente sempre começa com uma pergunta que é aquela tradicional. Claro. O que é cosmetologia, Rogério? Conta pra gente. Bom, cosmetologia é um ramo da área da ciência farmacêutica, que cuida da preparação dos cosméticos, do desenvolvimento das fórmulas. Mas a palavra cosmetologia advém da palavra cosmos, que é do grego, que quer dizer adornar, né? Adorno seria você reparar, você melhorar, você tornar isso mais agradável à vista, porque a estética é isso, né? É você tornar melhor aos olhos dos outros, né? Com certeza. Rogério, nesses tempos aí que eu atuo na estética, como empresário do ramo, eu sempre vejo que há sempre novidades em ativos, né? Então, sempre lançando novos ativos. E tem aqueles ativos também que não saem da moda. Sempre está ali, não deixa de estar ali presente entre as novidades. Em relação aos princípios ativos, hoje, quais são os principais que são usados na estética, do modo geral? Sim, eu ficaria aqui dias falando, né? Porque praticamente mensalmente tem lançamentos de produtos ativos. Hoje nós temos, por grupos, né? A cosmetologia está tão avançada que nós conseguimos até destacar por grupos. Por exemplo, nós temos o grupo dos redensificantes. Redensificantes são aqueles ativos que promovem a estimulação do colágeno, que melhora o tônus da pele. Aí nós temos o argeliline, nós temos o Synake, que é a base de veneno de serpente, né, que é o último lançamento. Nós temos o Tencine, nós temos Matrixil, Gatuline, enfim. Eu ficaria aqui horas dizendo sobre esses ativos. Depois nós temos os ativos antioxidantes, que são os ativos que sequestram os radicais livres, que melhoram, combatem o envelhecimento. Nós temos hoje ativos à base de células-tronco de maçã. Nós temos ativos hoje que estimulam a adipogênese, ou seja, ao contrário, normalmente nós temos a preocupação de diminuir a adiposidade. Hoje você tem ativos que estimulam a adipogênese, ou seja, essas fissuras supralabiais, que com o passar do tempo, o pessoal costuma dizer que é código de barra, né? Então você consegue estimular a gordura nesse local para preencher, através do cosmético, preencher esses locais. Então existem inúmeros, né? Eu poderia ficar aqui horas falando individualmente, mas nós temos classes hoje de produtos
muito interessantes, e a cosmetologia realmente ela ganhou um status muito importante no mercado. Por isso que nós temos um público, segundo o Cristiano, esteticistas assistindo. Eu acredito que não existe um melhor mercado para esteticista do que a venda de cosmético. Eu não costumo dizer venda, né? Na verdade, eu costumo dizer o aconselhamento cosmético, porque ninguém é melhor que uma esteticista para fazê-lo, né? Rogério, assim, a esteticista, ela tem que estudar muito sobre cosmetologia e entender muito para poder indicar o melhor cosmético para a sua cliente. Eu ouço falar, não sei, você talvez como cosmetólogo entenda mais que eu isso, eu ouvi falar que na Argentina esse mercado é muito desenvolvido, as esteticistas vendem muito, ganha muito mais vendendo o home care, o cosmético home care, do que aqui no Brasil. O que você tem a falar sobre isso pra gente? Bom, eu particularmente, eu fiz especialização no Hospital San Martín na Argentina, né? Departamento de cosmetria. Até então, naquela época, isso há 15 anos atrás, a Argentina era um referencial para nós com relação à cosmetologia. Hoje não. Hoje o Brasil ele é o segundo aí mercado, é muito interessante, nós temos profissionais, mas naquela época a Argentina era uma referência porque ela recebia toda aquela tecnologia que vinha da Espanha. A Espanha também foi uma grande produtora de cosméticos e tecnologia, inclusive a Belcol, a empresa Belcol, ela é oriunda da Espanha, né? Ah, é? É. Eles têm um know-how muito grande com isso. Por quê? Porque a mulher argentina ela tem o hábito de se cuidar. Ela usa maquiagem, ela vai para o restaurante maquiada. Nós temos ainda hábitos diferentes aqui no Brasil. Então, realmente, essa colocação sua tem muito valor, porque isso eu sempre digo nas minhas aulas. O produto home care, ele dá muito mais retorno financeiro para esteticista do que o próprio procedimento. O procedimento ele vem a complementar toda essa indicação que ela faz. Então, isso que você está falando é totalmente fundado, isso tem toda a razão. E engraçado que eu ouço a esteticista falar assim, que é difícil vender o cosmético para cliente. Eu fico imaginando, meu Deus, como que é difícil vender um cosmético para uma mulher? A mulher ficar mais bonita, eu acho que não dá dificuldade. E você está num ambiente todo preparado para isso, porque você veja bem, hoje as pessoas em pequenos estandes dentro do shopping, elas vendem produtos e às vezes a pessoa que está lá não é qualificada. Então a nossa preocupação é sempre que a esteticista tem uma formação cosmetológica bastante primorosa. Por quê? Porque ninguém pode entender mais de cosmético do que a esteticista, na minha opinião. Com certeza. Né? Porque ela é o profissional mais indicado para recomendar um cosmético. E ela, quando tem a formação, a faculdade de estética, cosmetologia, talvez ela não tenha a base tão profunda. Mas cabe a ela estudar um pouco. Tem até um livro, Desmistificando os Princípios Ativos. Sim, é de uma tecnóloga, se eu não me engano. Da Rose Kelly. Eu não me recordo o nome, mas, na verdade, o que acontece? A cosmetologia ela tem um agravante. É uma matéria maravilhosa, é uma disciplina fantástica, mas ela é multidisciplinar. Então, ela envolve conceitos da biologia. Então, para você entender de cosmético, você tem que entender do funcionamento da célula. Segundo, você tem que entender de química, porque envolve conceitos químicos. Né? E terceiro, o nome dos princípios ativos, como são nomes químicos, o pessoal tem uma certa dificuldade. Então, existe uma barreira. Quando você apresenta a disciplina, existe um encantamento, né? Do primeiro momento, mas na hora que você começa a se aprofundar, o aluno tem uma certa dificuldade porque ele não tem aquele pré-requisito básico. Então, na verdade, o problema, honestamente, o problema é de educação de base. Uhum. As pessoas vêm com a educação de base comprometida, combalida. Então, quando chega ou no curso universitário, no curso técnico, ela precisa daqueles conceitos da química, da biologia. Então, quando ela se depara com isso, e tudo que você não entende, você se desinteressa. Com certeza. Na verdade, o conceito é esse. Então, a gente tem batalhado para melhorar, criando novas formas, novas técnicas de ensino, criando
fazendo com que o aluno se interesse, se apaixone, porque a cosmetologia ela é apaixonante, né? Você se apaixona pela cosmetologia, então ou você odeia, né? Ou você odeia. Ou você se apaixona ou você odeia. Isso que você falou, antigamente a pessoa falava assim, nossa, estudar química, pra quê que eu vou estudar química? Exatamente. Ah, biologia, pra quê? O que isso vai servir na minha vida? Aí ela chega na faculdade e quer fazer cosmetologia, aí hoje ela já tem aí a noção do que ela perdeu em ter faltado a aula, ou ter não se interessado bastante, né? Ou pelo menos o mínimo possível, porque nós acabamos revisando esses conceitos, porque isso tem que ser mencionado na grade curricular. No entretanto, existe uma certa resistência, porque o conceito também, porque a estética ela é uma profissão, ela não é um meio de vida. Então, nós como professores e profissionais da área, da mídia, então nós precisamos deixar muito claro que estética é uma profissão. Quando você se dedica à estética, é um modo de vida. Não é para você ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro, mas o dinheiro é consequência. Consequência. Exatamente. Então, eu sempre falo, isso não é, parece que é um degrau. O pessoal vê a estética, vou fazer isso, depois eu vou fazer outro curso e tal. Mas é uma profissão tão... Eu vivo de estética, eu deixei de ser químico para ser esteticista. Né? E estou muito satisfeito com isso até hoje. Com certeza, é isso aí. Agora, falando de penetração de ativo, vamos entender um pouquinho disso aí. Até eu tenho um pouco de dúvida. Em relação a penetração, eu sei que tem o tal do peso molecular. Sim. Se eu estiver errado, você me eu fala. Corrijo, claro. Que quanto mais alto o peso molecular, mais difícil penetrar na pele. Exatamente. Em relação a isso, o que você tem a dizer pra gente? Não, está corretíssimo. Na verdade, o que acontece? Nós, pelo um outro lado, procuramos sempre enfatizar essa questão. Mas a questão da permeação cutânea, porque tem diferença de permeação e de penetração. Penetração quando você atinge a corrente sanguínea. E permeação é quando você fica restrito à pele. Tá? Então, a permeação cutânea, ela varia de raça, primeira coisa, idade e sexo. Por exemplo, uma criança tem maior permeação de ativos na pele do que uma mulher. Uma mulher tem mais permeação na pele do que o homem, porque a camada córnea do homem é mais espessa, né? Mais seborreica também, por causa da estimulação da testosterona. Então, existem esses fatores que têm que ser considerados. Segundo momento, o químico cosmético, ele tem uma preocupação com relação ao veículo. Esse veículo, o que seria o veículo? O veículo é a base onde é adicionado os princípios ativos. Esse veículo, ele pode ser de caráter aniônico, aí onde entra a química, já estamos falando em química. Aniônico porque ele tem características negativas, polaridades negativas. Você tem veículos que são catiônicos, que são positivos. E você tem os veículos não iônicos, que são os mais indicados para permeação cutânea, porque eles não têm carga, praticamente. Então, na verdade, você tem esse aspecto também. E depois entra o aspecto da pele. Na verdade, a via de permeação são os transanexos, né, que seriam os folículos pilosos, os poros que estão presentes dentro da membrana plasmática, porque a membrana plasmática das nossas células ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios. O que são fosfolipídios? São componentes de gordura, compostos de ácidos graxos. Então, basicamente, a pele ela é mais permeável às substâncias oleosas. Então, as substâncias oleosas, elas são mais permeáveis. As substâncias aquosas, você já tem dificuldade. Com relação ao peso molecular, o que você falou está certo. É a mesma coisa de você querer empurrar um botijão de gás dentro de um bueiro. É impossível porque ele não vai entrar. Então, o peso molecular é alto. Então, não vai permear. Então, ela tem que ter um peso molecular baixo. E a molécula precisa ser pequena também. Porque se ela for uma molécula muito grande, ela também não vai conseguir permear a pele.
Certo. E dá um exemplo pra gente aqui de um ativo Tá. que seja popular, com baixo peso molecular e um com alto... Não, até um ácido, por exemplo. Um ácido glicólico, por exemplo, ele tem um peso menor do que um ácido mandélico. Então, o grau de ionização, de permeação desse ácido, do mandélico, é muito menor do que o ácido glicólico, por causa justamente do peso, da diferença do peso molecular. Por isso que nós recomendamos sempre, para o profissional de estética que está começando, quer trabalhar com ácido, sempre use o ácido mandélico, pelo fato dele ser usado em vários fototipos de pele, porque ele tem um peso molecular alto. Então, ele permeia menos do que o ácido glicólico, que tem uma capacidade maior. Uma molécula pequena, um peptídeo, né, que nós usamos constantemente, o argiriline, é uma molécula pequena. Então, ela consegue permear a pele com mais facilidade do que com colágeno, né? Existe a polêmica do colágeno desde quando eu comecei, né? Já faz tempo, já vai fazer 20 anos. Então, o colágeno, na verdade, o que é? É uma molécula grande, você não consegue a permeação dela, Cristiano. Hipótese nenhuma. Então, mas isso não desmerece o valor da substância. Por quê? O colágeno é um tremendo hidratante da pele. Ele tem um valor cosmético imensurável. Por exemplo, eu sempre digo, você quer fazer um tratamento de cosmético para uma pessoa que precisa um anti-aging, você quer fazer um tratamento de rejuvenescimento. Então, o que você tem que preparar essa pele? Preparar hidratando essa pele. O colágeno é ideal, porque você torna aquele ambiente todo favorável para a permeação dos outros produtos. Por quê? Mais um fator aí. Se a pele estiver desidratada, o ativo não permeia. Então, você tem que ter um conjunto de situações. E a hidratação externa, né, através de cosméticos, e a hidratação via oral. Tomar água. Né? Então, essa orientação é fundamental para o cliente. Então, o tratamento ele tem que ter uma visão global. Você não pode tratar uma pessoa pensando só, eu vou usar esse ativo porque vai melhorar pontualmente isso. Não, você tem que pensar de uma maneira global. E continuando no colágeno, eu ouvi falar que tem um colágeno hidrolisado. Hidrolisado. Isso muda alguma coisa? Muda quando você vai usá-lo com ionização, que é um método que você usa corrente elétrica, né? Que você consegue permear parcialmente essa substância. Hoje nós temos outros ativos assim mais interessantes, porque na verdade você tem ácido hialurônico, que já é tradicional também, você tem os PCAs, NAs, que é interessante também para uso de ionização, a própria ureia. Então são vários ativos interessantes que o esteticista pode lançar a mão disso aí. Olha, a conversa está muito boa aqui. Só na minha cabeça já surgiu um monte de perguntas novas aqui pro Rogério. Imagina na cabeça de vocês que estão em casa assistindo. Então vão mandando a pergunta, estética@esteticanaTV.com.br, ou aí no chat do lado, que a gente vai fazer a pergunta aqui pro Rogério. O Rogério vai responder pra gente aí, logo depois do break. Estamos de volta com o programa Estética na TV e o pessoal já começa a interagir. A Bianca aí, que está sempre assistindo nosso programa, está parabenizando pelos 3 meses de programa. É sucesso e fruto de muito trabalho. Obrigado, Bianca, pelo elogio. Obrigado por estar assistindo novamente o nosso programa. Muito legal. A Regiane Vieira fala que o professor Rogério Rossetto é um excelente profissional. Parabéns pelo sucesso. Colégio 24 de Maio, Unidade Freguesia do Ó. E tem pergunta, a Stephanie está perguntando para você, o que um profissional formado em cosmetologia pode desenvolver? Bom, boa pergunta, né? A cosmetologia é uma área muito ampla. Depende da área que você quer atuar. Se você for uma esteticista e se especializar, você fez um curso de tecnologia em estética, porque, na verdade, o Cristiano, a cosmetologia é um curso de pós-graduação, né?
Então, na verdade, você tem que ter uma formação universitária para poder frequentar o curso de pós. Então, se você quer trabalhar com estética, você pode trabalhar tanto dentro do seu consultório, atendendo, fazendo o aconselhamento cosmético, ou se você for farmacêutica ou química, você pode trabalhar na indústria com desenvolvimento. Já é outro lado da cosmetologia, a parte fabril. Então você vai estudar no curso de pós-graduação a estabilidade, pH, as condições físico-químicas, a parte de legislação, que é muito importante, porque independente da área que você vem atuar, a parte de legislação é muito importante. Então é muito amplo, né? Na verdade, você pode, como esteticista, atuar como cosmetóloga no aconselhamento cosmético, e se você for da química cosmética, se for uma farmacêutica ou uma química, você pode atuar no processo fabril, ou seja, no desenvolvimento de cosméticos, né? O que eu entendi da Stephanie, que ela até mandou outra pergunta, eu vou fazer, ela está falando talvez sobre produzir cosméticos, e a cosmetologia, a gente está se referindo a esteticista indicar, conhecer para dar um melhor tratamento para o seu cliente. Sim, exatamente. Exatamente. Para ampliar, porque na verdade ela vai ampliar o leque dela com relação à venda. Porque você sendo um especialista em cosmético, você tem mais propriedade na hora de indicar esse produto. Então, na verdade, é Stephanie, né? Stephanie. Então, Stephanie, se você for... eu acredito que ela seja uma esteticista, né? Não sei. Ela não diz aqui, mas provavelmente... Provavelmente sim. Então, você vai indicar o cosmético com mais propriedade do que uma outra que não tem essa pós-graduação, né? Certo. Agora, para formular um cosmético é um químico. Não, para formular precisa ser químico ou farmacêutico. É outra especialização diferente. Não que ela não aprenda isso no curso, mas ela não está habilitada, porque existe um leque, cada profissão tem as suas habilitações. E o químico e o farmacêutico tão somente que pode fazer esse desenvolvimento de fórmulas, estão habilitados para isso. Eu imagino que a Stephanie esteja querendo entrar para essa área. Então ela faz outra pergunta e eu vou fazer que eu quero esclarecer a dúvida dela aí. Como que está hoje o mercado de trabalho nas indústrias de cosméticos? Existe espaço para novos talentos em grandes empresas como a Avon ou uma Jequiti? Certamente. Eles têm os trainees. Inclusive, uma época eu fui convidado para trabalhar na Natura, né? E eu acabei declinando no convite porque eu já trabalhava num laboratório na época e estava satisfeito. Mas existe, sim. Agora tem que ter uma dedicação. Você precisa falar outro idioma, você precisa fazer pós-graduação, você precisa estudar muito. Então, realmente, existe mercado. Para qualquer área existe mercado, Cristiano. Mas precisa ter dedicação. Agora, a área de estética também um ramo... gigantesco aí, tem um leque enorme. Só que a gente precisa estar muito atento com as nossas atribuições, né? As restrições, até onde a gente pode ir, para não ferir outros profissionais, né? Não entrar na área de outros profissionais, porque o campo é gigantesco. Com certeza. Com certeza, isso aí não tenha dúvida, né? Nós somos o segundo mercado de cosméticos do mundo. Exatamente. Olha, a Fabiana também está perguntando. Ela gostaria de saber sobre a vigilância sanitária. Se ela tiver desenvolvido uma fórmula para a clínica que ela trabalha, se ela tem que ter algum certificado da vigilância para padronizar o produto. Não pode. Se for fórmula de magistral, porque nós temos as farmácias de manipulação. Isso é proibido a esteticista ter esses tipos de produtos na sua clínica. É vetado a esse profissional. Na verdade... O que você pode ter na sua clínica são produtos industrializados que não faltam. Existem N empresas do mercado que vendem ótimos produtos. Você pode ter, aconselhar a pessoa a usar um filtro, o produto da marca X ou Y, mas produtos de fórmula não é proibido a esteticista ter isso em clínica. É vetado isso aí. Então ela não pode mandar formular nada. Até porque a farmácia também não pode fazer sem receita, né? A farmácia magistral, na verdade, ela é para atender receituário médico.
Agora, se ela trabalhar com o médico fizer a receita, não tem problema nenhum. Aí muda a história. Mas mesmo eu como cosmetologista, não posso receitar. Pegar, fazer uma receita, ó, vai fazer. Não posso fazer isso, né? Viu só, quem está falando é um esteticista, é um cosmetólogo, ele está dizendo não pode fazer, então vamos agir da forma certa, vamos agir da forma correta. Claro. É cada macaco no seu galho, como dizia minha avó já, né? Exatamente. Vamos nos nortear pelo princípio da ética, né? Isso tem que ser feito, isso sempre, e a gente sempre tem explicado isso para os alunos, né? Certo. E a gente falou logo no início sobre os ativos que são mais populares. Quais são aqueles ativos que, desde que você começou, eles sobrevivem até hoje e fazem sucesso Então, ainda? o colágeno é um, né? Colágeno é a um. ureia, o ácido hialurônico são produtos clássicos, o PCA-NA é um produto bastante interessante, os clareadores também, né? Você tem hoje tem inclusive, Cristiano, a procura na clínica de estética dos tratamentos de melasma, que são essas manchas hipercrômicas, né? É muito grande. De 10 atendimentos, 7 a queixa é relacionada ao melasma. E nós temos vários produtos, por exemplo, o antipólon, nós temos o ácido cógico, nós temos o algoite, que agora esse já é um lançamento, né, um clareamento, é um clareamento seguro, porque a gente não precisa usar, porque a esteticista ela quer fazer o que ela não pode muitas vezes, usar ácido retinóico não pode, o ácido retinóico é restrito ao uso médico, mas ela pode usar o ácido cógico, ela pode usar o aqualicorice, ela pode usar N despigmentantes que o mercado autoriza. Então, para que você vai usar hidroquinona, vai usar um ácido retinóico, sendo que você tem clareadores melhores hoje no mercado, seguros, o qual o teu cliente vai ter um resultado e você pode indicar seguramente. Então, nós temos muitas empresas que vendem produtos profissionais muito boas, que têm produtos ótimos para clareamento. Então, é só questão de vocês irem nos congressos, porque vocês vão conhecer essas pessoas que estão fabricando esse produto e vocês vão poder trabalhar de uma maneira legal, sem ter problema nenhum. A impressão que eu tenho, às vezes, é que as pessoas correm muito risco por besteira. Então, ela acaba usando aquilo que ela não pode. Então, se a pessoa tiver algum problema, ela se queimar com ácido é perigoso. Exatamente. Se queimar, vai tomar um processo. Ela vai ter um prejuízo 10, 15, 20, 100 vezes maior do que aquele lucro que ela teve naquela ação. Concordo isso, e é uma coisa que a gente sempre tem nas aulas, né, nas oportunidades que eu tenho de falar. Então, procurem, a esteticista ela tem um respaldo da empresa. As empresas de cosmético, que nós temos várias hoje no mercado, elas vão dar o treinamento para você aplicar o produto de uma maneira correta. Se o cliente tiver um problema, você tem essa pessoa do outro lado que vai te dar assistência, que ela vai te responder de maneira solidária com você sobre isso. Então, procurem as empresas que realmente estão comprometidas com o esteticista, e tem, viu? Não vale a pena a gente falar aqui, porque não é o nosso objetivo ficar citando nomes de empresa, mas nós temos várias empresas aí no mercado que trabalham muito sério e dão muita assistência para você, esteticista. Olha, eu não considero isso aqui hoje nem uma entrevista. Eu considero uma aula de cosmetologia, porque realmente é muita informação que você está passando aí, que pessoas vão poder assistir, reassistir, tirar as dúvidas. E, de repente, você até é uma aluna sua no futuro, né? Ah, com certeza. Numa escola como a 24 de maio, que você dá aula. Encontrá-las, né? Porque tantos anos, né? Já são 10 anos atuando como professor. Quantas alunas aí muitas tiveram sucesso. Eu tenho alunas hoje que são professoras, né? Eu tenho uma aluna que eu tenho muito orgulho dela, a Silvia, que hoje ela está na Ikezá, que está trabalhando como coordenadora lá. Tem alguma aluna sua que abriu uma empresa de cosmético? De cosméticos que eu saiba, não me lembro. Só se tiver alguma que eu não sei. Uhum. Mas que todas, uma boa parte, elas têm clínica,
trabalham, né, conseguiram êxito, né? Mas sempre, eu acho que esse legado a gente conseguiu deixar, a questão da ética, a questão da formação, de respeitar os limites, né, de atuação. Até porque para ter sucesso profissional é necessário ter ética. Pode ser o melhor profissional que for, entender tudo. Se não tiver ética, ele não vai ter 10 anos, 15 anos, 20 anos de sucesso. Com certeza, com certeza. Não você aí é um exemplo, né, Cristiano? Você mais que eu. De trabalho. Tá mais tempo que eu. Mas em termos de trabalho, né? O seu interesse de demonstrar isso para quem está assistindo, vocês podem ter certeza que isso é uma tremendo de um avanço, porque eu acompanho a área desde os primórdios. Eu acompanho a estética desde que você não tinha muito... Nós não podíamos nem usar o recurso de nutrição. A gente falava assim, não tem como você nutrir a pele, porque nós não tínhamos ativos que fizessem esse papel de nutrição. Hoje nós já temos. Hoje nós temos peptídeos, pentapeptídeos, substâncias que permeiam. Nós temos fator de crescimento. É uma coisa que quando eu comecei a trabalhar com isso, eu fiquei até emocionado. Porque eu nunca imaginei que ia trabalhar... O que é um fator de crescimento? São pequenas moléculas sinalizadoras que elas mandam mensagens para determinado sítio anatômico para produzir cabelo, ou para produzir queratina, ou para cicatrização. Então, elas são moléculas sinalizadoras. Muito importantes. Isso era restrito ao uso médico, hoje a gente usa. Em estética, você pode usar num pós-operatório. Então, isso é um avanço tremendo. Então, nós estamos vivendo uma época de plena expansão científica. Conquistas. E expansão científica. Nós temos muita gente boa no mercado de estética, tem muito professor, tem muito profissional muito bom. Então, melhorou muito o nível. Eu tenho acompanhado dos anos para cá. Então, nós crescemos muito, viu? Você falou agora, tocou num tema em nutrição, né? Nutrição, peptídeos e tudo mais. Falando da nutrição mesmo, oral. Da nutricionista, né? No papel dessa nutricionista. Eu defendo uma tese que a esteticista tem que sempre fazer uma parceria com alguns profissionais estratégicos para o negócio dela. Então a gente trouxe aqui o André Veronese, que ele é personal trainer e educador físico. Então é uma parceria que ela pode fazer. Parceria com cirurgião plástico, parceria com a nutricionista também. Você acha que é importante isso? Qual a importância da nutrição em relação ao tratamento que você vai fazer esteticamente? Qual a importância de unir essas duas coisas para dar um resultado melhor? Belíssima pergunta. Hoje, o nutricionista ele é uma profissão que ganhou um status diferente. O nutricionista ele deixou de ser aquela pessoa que ficava somente, que é importante também, então somente numa cozinha supervisionando. Hoje o nutricionista ele tem o aspecto clínico, ele acompanha pacientes cardiopatas com diabetes, e na estética, porque tem uma modalidade da nutrição que é a nutrição estética. Essa nutrição estética, o que ela faz? Ela promove, ela prescreve dentro das possibilidades, após avaliação, dentro da metodologia da nutrição, substâncias, suplementos para melhorar, estimular colágeno, para estimular fibroblasto, para melhorar a flacidez, para fitoterápicos que ajudam a pessoa a perder um pouco de peso. Então, vejo hoje o nutricionista como um parceiro indispensável dentro de um centro de estética. Assim como, lógico, nem sempre é possível fazer parceria com os médicos, porque o médico ele gosta de trabalhar de uma maneira mais autônoma, né? Mas o nutricionista e o esteticista é uma parceria interessante. Inclusive, até hoje, nós temos a nossa clínica, a nutricionista Rosana Rosseto, que tem atuado de uma maneira brilhante nessa área de nutrição e estética. Então, ela corrobora com a parte que nós fazemos, né? Nós fazemos o tratamento anti-aging com os cosméticos, né? E ela complementa com a suplementação, lógico, quando há necessidade, né? Então, já que você falou da nutricionista,
Rosana. Rosana Rosseto. Eu ao vivo aqui mando um convite por você para ela participar do nosso programa e a gente debater um pouquinho desse tema aí. Com certeza. Nutrição e estética juntos. A Rosana... Mande o convite para ela. Ela é minha irmã, né? E ela realmente é uma pessoa muito preparada e você vai, com certeza, ela vai ajudar bastante aí e vai estimular talvez outras nutricionistas que venham assistir a fazer esse trabalho em conjunto com as esteticistas, né? Eu acho que isso é um caminho salutar, né? Com certeza. Mais perguntas chegando aqui. Opa, vamos lá. A Fernanda está perguntando que ela faz curso tecnólogo em estética. Se é viável para ela fazer um curso de química posteriormente. Se você é Fernanda, né? Fernanda, querida, se você quer trabalhar com desenvolvimento de fórmula, você tem que fazer química ou farmácia, né? Disso é ponto passivo. Agora, se você quer tão somente atuar como uma aconselhadora de cosmético, não tem necessidade de você fazer uma outra graduação em química ou farmácia, tá? Agora, se você quer ser uma formuladora de cosméticos, quer trabalhar ou um laboratório de manipulação ou na indústria, então eu recomendo que você faça farmácia ou química. Certo. A Isa está dizendo que ela perdeu as informações. Aonde eu posso ver esse vídeo? Vou pedir para o Edu colocar no GC lá na tela. youtube.com/estética na TV. O programa vai ser editado. Semana que vem já vai estar lá no YouTube para ela assistir. Então, Isis, não perca o programa, né? Você perdeu algumas informações, mas semana que vem já vai estar no YouTube para você assistir na íntegra aí o programa, quantas vezes você quiser. E repassar para suas amigas também para espalhar o conhecimento aí e profissionalizar cada vez mais o setor. Vamos dar mais perguntas aqui. Rogério, pH. O que é pH? O que isso influi? Bastante. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, pH, a palavra pH quer dizer potencial hidrogeniônico, hein? Olha só, hein? Hidrogeniônico. Então, o pH ele está relacionado ao índice, de uma maneira bem simplista falando, o índice de acidez ou alcalinidade. Então, qual a relação de acidez ou alcalinidade? Um produto ácido, que tem um pH ácido, o limão. O limão ele tem um pH ácido. Agora, o leite de magnésio, aquele xaropão lá que a gente toma quando está com azia, ele tem um pH alcalino. Então, ele tende para ser alcalino. Então, o pH ele serve para estabelecer o índice de acidez ou alcalinidade da substância. O pH ele é tão importante no cosmético porque ele vai determinar, inclusive, concentração, permeação, né? Só para você ter uma ideia. Vou fazer uma comparação aqui superficial, que não é, inclusive, da nossa competência de esteticista, mas só para ilustrar. Vamos imaginar um ácido glicólico, que é de uso médico, a 70%. Um ácido glicólico a 70% com pH 0,6, ele vai ter um aproveitamento de 70% do ácido mesmo. Então, ele vai ter 70%. Se eu aumentar esse pH de 0,6 para 3,8, esse ácido de 70% ele passa a ser a 35% de aproveitamento prático. Então, olha só como você reduz, mesmo a concentração, você reduz a capacidade desse produto. Então, o pH, se ele não estiver adequado com a pele, ele pode causar irritação, né? Ele pode causar descamações. Então, o produto, a gente tem que ter muito cuidado, você profissional de estética, de não misturar produtos. Se você aplicar um produto com ácido, não misturar com outros, porque isso pode potencializar ou, de uma outra forma, pode também não acabar tirando o efeito do outro produto que você está usando. E isso é muito importante que você preste muita atenção nas aulas de cosmetologia, porque isso é abordado, né? Então, a questão do pH é uma questão bastante relevante. Só que ela é de mais relevância para o formulador, quem está desenvolvendo o produto, no caso a indústria, né, ou o laboratório de manipulação,
eles têm uma preocupação maior com isso, porque eles têm que entregar esse produto, no caso da indústria, com pH compatível com a pele, que aí é entre 3,8 até 5,5, que é mais próximo da nossa epiderme, né? Certo. Mas é lógico que cada região do corpo ela tem um pH específico. Não é muita diferença, mas tem oscilações, tá? Tá. Agora, já que a gente falou de princípio ativo, vou chamar o vídeo da Yahoo Cosméticos, que é o kit Modele, que é riquíssimo em ativos, tem L-carnitina, tem pimenta vermelha, tem muitos outros ativos aí que fazem a diferença na estética. E daqui a pouco a gente volta com mais perguntas para o Rogério Rossetto, falando sobre cosmetologia. Apresentamos para você o programa profissional Lipomodele da Yahoo Cosméticos. Este programa de tratamento é indicado para LDL, ou seja, lipodistrofia localizada, a gordura localizada, também para FEG ou fibroedema geloide, a celulite, e também para a firmeza da pele, ou seja, este programa é indicado para síndrome da desarmonia corporal. Para iniciarmos este programa de tratamento, nós faremos uma avaliação biométrica, onde medimos a cliente em algumas regiões, dependendo do tratamento, da região onde você quer trabalhar. Geralmente se analisa e se anota as medidas da região da coxa, onde verificamos geralmente 3 medidas para a região interna de coxa, terço médio de coxa e também a região de colotes e interno de coxa. Em seguida, nós medimos a região do abdômen, que geralmente é mensurada na região do umbigo, 5 centímetros abaixo do umbigo e até 10, dependendo do tamanho da região, e 5 centímetros ou 10, dependendo da região também, acima do umbigo. Para a região do glúteo, nós analisamos a parte mais protuberante do glúteo e aí então mensuramos. Essas medidas serão anotadas e nós repetiremos após a primeira sessão, na 10ª, na 15ª sessão. Nós vamos realizar agora a renovação cutânea através da gomagem Yahoo, que é um esfoliante composto por microesferas brancas de polietileno microsextavado, bem como bioescrubs do açaí e o caroço do damasco. Ou seja, este é um esfoliante de média para alta abrasividade, sendo uma esfoliação natural, mas intensa. Desta maneira, nós removemos as células mortas e também impurezas da pele, facilitando a penetração de toda a linha que vem a seguir. Após a esfoliação, faremos uma aplicação transdérmica com o Ionto Intense, este que é um sérum corporal eletrolítico, indicado para ser utilizado com a eletroestética ou através de pinçamento sobre a pele até a sua total penetração. O Ionto Intense contém a L-carnitina, o xantalgozil, algísio C, laranja amarga, chá verde e também o café verde, bem como a centela asiática. Faremos a massagem Modele utilizando o creme para massagem corporal de 1 kg Belly Contour, composto por L-carnitina, pimenta vermelha, laranja amarga, chá verde, café verde, centela asiática e arnica, realizando então os movimentos de massagem. Faremos a destoxiredução com a máscara corporal Argile France, composta pela argila verde, argila francesa, chá verde, café verde, cloreto de sódio e sulfato de magnésio. É importante que no preparo utilizemos recipiente de porcelana ou cerâmica, misturando muito bem a máscara. Assim ativaremos as propriedades piezoelétricas desta máscara. Ao aplicarmos, deveremos ter o cuidado de aplicar em 2 milímetros de espessura, com a cliente em pé, utilizando a máscara nas regiões desejadas e assim aplicar sobre ela o Rolopac ou filme PVC, após colocar a cinta modeladora e também a manta térmica, onde deixaremos de 20 a 30 minutos, removendo muito bem a máscara após.
Faremos a ativação circulatória utilizando o Rouge Activer, spray corporal para gordura localizada e celulite, composto por nicotinato de metila 0,20%, também a pimenta vermelha, que é considerada a pimenta que reduz, gengibre, cavalinha e centela asiática. A hiperemia ativa ou vermelhidão que aparece é esperado. Para a beleza em casa ou os cuidados diários, nós vamos indicar para a cliente o Rouge Activer na embalagem 500 ml. Ela vai aplicar uma vez ao dia este produto. Também vamos indicar o Sculptor Mousse, uma espuma corporal à base de L-carnitina, chantalgozil, algísio C, laranja amarga, chá verde, café verde, centela asiática e arnica. Ela vai aplicar essa espuma 2 vezes ao dia. Observe que a forma do produto é em forma de mousse, uma espuma, o que favorece a penetração dos ativos. Curtiram aí o grande protocolo de Yahoo Cosméticos do kit Modele? Você pode comprar o kit ou os produtos em separado na loja estética www.lojaestetica.net ou através do telefone 2959-2775, prefixo 11, ou na nossa loja mesmo, lá na rua Dr. Olavo Egídio, número 274, pertinho do metrô Santana, aqui em São Paulo. A gente vai para um break e daqui a pouco a gente volta com mais perguntas aqui para o Rogério Rossetto, falando sobre cosmetologia para você, esteticista. Até mais. De volta mais uma vez aí com o programa Estética na TV. E agora a gente vai assistir um vídeo super legal que foi feito lá na Beauty Fair da HTM, um super lançamento que em breve estará disponível para você comprar. Um super aparelho aí, que daqui a pouquinho vai estar na sua tela, falando aí sobre o Limini. O outro lançamento que a gente está trazendo aqui no evento é o Limini, que é um equipamento de radiofrequência, é a mais recente tecnologia no mercado, um aparelho que promove aquecimento na promoção, no desenvolvimento do colágeno, na reconstrução do colágeno. Ele tem utilização para flacidez tissular, flacidez de pele, e também atua no tratamento de celulite e gordura localizada. O nosso equipamento ele vai ser multifrequencial e ele vai contar com aplicadores corporais e faciais individualizados. Isso permite que o profissional conseguir trabalhar ergonomicamente com o aplicador que mais se molda ao tratamento, à região que ele está tratando. Além disso, ele também opera em teclados de toque, né? Ele é sensível ao toque. O profissional, ao selecionar a região desejada, ele já traz uma programação, um tratamento, um protocolo pré-programado, facilitando o tratamento e já indicando qual aplicador que ela vai utilizar. É um aparelho feito para a esteticista ganhar realmente tempo na aplicação. O que a senhora achou da novidade? Eu achei uma novidade muito boa, né? É para flacidez, né? Que é um problema muito que as pessoas, os clientes procuram muito, né? Para melhorar a flacidez, principalmente para quem não quer fazer cirurgia plástica, né? De volta ao programa Estética na TV e vamos dar continuidade, porque pergunta aqui tem de monte para o Rogério Rossetto. Uma pergunta aqui com uma dúvida minha. Gesso redutor de medidas. Sim. Há gesso sem ativo e há gesso com ativo. Eu vendo sem ativo. E eu sempre falo para minha cliente que não adianta comprar gesso com ativo. Isso não é uma formação técnica minha, mas é uma coisa de bom senso do que você ouve no mercado. O que você tem a dizer disso? Bom, eu vou dizer o que eu faço lá na minha clínica no dia a dia. O gesso, na verdade, ele é para você ocluir. Então, o princípio ativo vai por baixo. Você coloca ou na forma de ionização, ou em gel, ou em creme, enfim, o veículo que você escolher. Agora, eu não vejo necessidade de você ter um gesso com ativo. Se você já está usando um princípio ativo abaixo desse gesso. Então, porque o papel do gesso realmente é fazer oclusão, na minha concepção. Sim, na minha também. O que você falou aí é exatamente o que eu falo
para minhas clientes. Eu fico imaginando, se o peso molecular impede a penetração de um creme, né? Imagina em pó. Porque normalmente o gesso ele é rico em sais minerais. Então são substâncias importantes na pele para desintoxicação, argila, né? Nós temos outras modalidades, substâncias que têm um valor cosmético tremendo. Só que essas substâncias, sais minerais, que são ricos, esses pós, eles têm uma certa dificuldade de permeação. Tanto é que a gente usa os iontos, né, a base em gel, né, tem que ser em soluções aquosas, e usar o ionizador, porque senão fica difícil realmente permear, né? Você tem realmente uma permeação somente na camada córnea, aquilo após uma lavagem e tal, já acaba saindo. Não quero tirar o mérito de quem faz isso, né? Não é isso que é o nosso objetivo. Mas isso é a forma que eu trabalho, é uma opinião pessoal minha, que acho que nós conjugamos da mesma opinião. Porque eu acho né? que se tem o gesso sem ativo e com ativo, que o com ativo é mais caro e dá o mesmo resultado, para que comprar? Você precisa de um bom ativo para colocar na parte baixo, inferior. um creme. De preferência um creme ou uma substância, e com uma substância que tenha essa capacidade, que tenha um peso molecular pequeno, porque tudo isso tem que ser avaliado. Né? Não adianta você colocar, um exemplo, um creme com colágeno, mais o gel, o gesso redutor, porque você vai ter só uma hidratação. Certo. Né? Se o objetivo é hidratar, tudo bem. Outra dúvida minha, lá na loja eu trabalho com a camisa da loja identificada. Quando eu saio para algum lugar fazer alguma coisa, você me pergunta, você tem um creme para estria? E eu falo, olha, estria é um negócio mais complicado de se tratar. Existe algum cosmético, algum princípio ativo específico para estria? Então, existem inúmeros, porque na verdade é um rompimento ou enovelamento da fibra elástica, né? Então, o que aconteceu ali? Aconteceu um processo de cicatrização, né? Uma cicatriz. E nós temos amplamente usado lá na clínica os ácidos graxos, né? São os ômegas, o próprio óleo de rosa mosqueta, o óleo de amêndoas, essas substâncias são ricas em ácidos graxos. Não tem nada a ver com o ácido da pele que queima, são ácidos graxos que estão dentro dos óleos vegetais, extrato do castanha do Pará, o próprio óleo de amêndoas, o óleo de macadâmia. E esses ativos, por quê? Lembrando das aulas, a membrana plasmática é formada de fosfolipídio e glicoproteínas e lipoproteínas. O que são esses ácidos graxos que estão nos óleos? São substâncias iguais da membrana plasmática celular. Então, elas vão recompor, elas vão regenerar essa membrana. Inclusive, se usa amplamente óleo de girassol, por exemplo, em feridas. Você ajuda no processo de cicatrização, porque já foi descoberto a ação dos ácidos graxos como um cicatrizante. Então, para a estria, uma das alternativas é o uso de cremes com ácidos graxos. E os peptídeos também, né? Existem produtos no mercado com essa composição, com silícios orgânicos. Os silícios orgânicos também são ativos que estimulam o colágeno. Então, seria interessante para aplicar na estria também. Então, você melhora bastante a qualidade e previne de uma certa forma também. Então, são ativos que podem ser usados, os silícios orgânicos. Um exemplo, o ascorbocilane, o hidroxiprolicilane, que ele é específico para estria, acompanhado procurar um produto no mercado que tenha alguma empresa que tenha um silício orgânico associado com um ácido graxo, por exemplo. O que é um ácido graxo? Óleo de amêndoa, o óleo de macadâmia, o próprio óleo de rosa mosqueta tradicional, que é excelente para o tratamento de estria. Certo. E mais uma perguntinha em relação ao grande fenômeno que eu acho no princípio ativo, que é o nicotinato de metila. Todo mundo gosta, todo mundo usa. O que você tem a dizer desse princípio? Basicamente, eu uso ele há anos, né, Cristiano? Porque eu conheço o nicotinato de metila quando eu trabalhava em farmácia de manipulação. Isso já fazem...
Eu tinha 20 anos, agora estou com 43. Então faz tempo já que o nicotinato de metila é utilizado em cosméticos, né? Então nós usamos amplamente. Só que é um produto que ele exige uma atenção muito grande do profissional que está utilizando. E se você, minha amiga, que é esteticista, recomenda esse produto para usar em casa, tome cuidado para a pessoa, após usar o produto, aplicar na região, se for gordura localizada ou na hidrolipodistrofia ginoide, que é a celulite, que a pessoa lave as mãos corretamente, porque essa pessoa pode levar a mão ao rosto, ou alguém em casa, um filho, pode encostar o rosto naquele local, o próprio marido vai fazer um carinho lá, beijo o local, pode criar um problema, gerar um problema. Então, precisa ser muito bem orientado. Para você ter uma ideia, aconteceu um caso comigo. Uma vez eu passei o produto, era um creme com nicotinato, para a pessoa usar em casa, home care. E eu acabei, né, não passando, ela passou o produto, ficou, né, ele forma um eritema importante, né, porque ele é um vasodilatador, né, importante. Então, o marido queria levar para o pronto-socorro, queimadura, não sei de que grau, não sei o quê. Então, na verdade, aí ela me ligou, né? Eu falei, não, você não me avisou. Eu falei, pedi perdão porque foi uma falha da minha parte. Então, o que vocês têm que fazer? Orientar muito bem o cliente, quando o produto for home care, para usar o nicotinato de metila. Mas quanto ao efeito dele, ele é tranquilo, ele é muito eficaz e é um agente facilitador de outros ativos permearem. Apesar que tem muitas empresas que não querem, não trabalham mais com nicotinato de metila, ou usa outros, a base de capsaicina. Mas eu particularmente não tenho nada contra, desde que tome todos os cuidados, né? Precisa tomar muito cuidado, orientar muito bem o cliente para não ter esse tipo de problema. E a Anvisa também, o CATEC, né, que é a Câmara Técnica, né, ela não tem nenhuma manifestação contra essa substância. Então, ela pode ser usada tranquilamente. Rogério, esse assunto nosso renderia aí 3, 4 programas tranquilamente. Certamente. Mas nosso tempo acabou. Eu queria que você deixasse os seus contatos para que as pessoas entrassem em contato para você mandar alguma pergunta ou usufruir do serviço na sua clínica também, que fica lá em Itapevi. Itapevi. Fala um pouquinho pra gente dos seus contatos. Itapevi é a capital do mundo. Então, eu agradeço primeiramente a oportunidade, viu? Você realmente é uma simpatia. Gostaria de agradecer a equipe que me tratou muito bem. São as pessoas que estão aí nos bastidores, aí nem sempre quem está vendo sabe o que envolve, né? São tantas as pessoas, então agradeço a simpatia, como vocês me acolheram. Agradeço as pessoas que estão assistindo. Quero me colocar à disposição. O nosso site da clínica é o www.esteticarogeriorosseto com 2 S, 2 T's.com.br. É o www.esteticarogeriorosseto com 2 S, 2 T's.com.br. E o meu e-mail é rogeriorosseto, também com 2 S, 2 T's, @terra.com.br. Pode mandar dúvidas, se tiver alguma aluna que quiser mandar um elogio para o meu amigo aqui, para o Cristiano, para o programa, eu agradeço. E estou sempre à disposição e quando quiser me convidar novamente, serei muito feliz de vir aqui. E Facebook, pode adicionar? O pessoal pode adicionar? Pode, é Rogério Esteticista Rosseto, né? Rogério, porque tem vários Rogérios Rosseto, eu coloquei Rogério Esteticista Rosseto, né? Então, quem quiser, está lá à disposição para troca de ideias, né? Os meus alunos aí, se tiver algum assistindo, com certeza deve ter, sabe que eu sempre me coloco à disposição deles, mesmo a gente não estando mais na instituição da qual eles fizeram o curso, mas a gente está sempre disponível aí, e disponível alguma escola que queira trocar ideias, alguma coisa diferente, algum projeto, a gente está disponível, tá? E o nosso telefone lá é o 4141-5447. Obrigado. Né? Olha, Rogério, eu agradeço demais a sua presença aqui hoje, foi muito esclarecedora aqui. Até não deu para fazer todas as perguntas devido ao tempo, é muita pergunta, e cada vez que faz uma pergunta surge 2 ou 3 a mais, pessoas mandando perguntas, mas eu agradeço muito a disponibilidade e tenho certeza que hoje a gente conseguiu esclarecer a dúvida de muita gente aí, muito grato mesmo. Obrigado e um grande abraço a todos, viu?
E você quer entrar em contato comigo, você entra lá no Facebook, facebook.com/Cristiano Loja, me adiciona, a gente vai bater um papo aí sobre estética, falar sobre esse projeto que é Estética na TV, que hoje completa 3 anos e se Deus quiser vai... Deu 3 meses, perdão, já estou exagerando. 3 meses, mas que a gente tem tudo aí para fazer 3 anos, 4 anos, 10 anos. Não é, Carlos? Então, um grande beijo no coração de vocês e até semana que vem com mais um programa Estética na TV. Estou profetizando.